se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Meus caros amigos, meus caros irmãos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Rogo ao nosso Mestre Jesus que, assim como nessa mensagem linda do Chico, Jesus, Kardec e nós, que nós possamos hoje aproveitar muito essa incumbência que nos foi dada de tentar levar um pouquinho da mensagem cristã aos corações de tantas pessoas que nos dão esse carinho, essa oportunidade de estudarmos juntos. Então rogo aqui a Jesus, nosso mestre, a Kardec, como disse aqui o Chico, através da mensagem de Emmanuel, o apóstolo do conhecimento, um indivíduo que levou de forma clara o Evangelho, que foi o nosso grande benfeitor Allan Kardec, o mestre Hippolyte Léon Denisard Riveio. Então eu agradeço a presença de vocês, dou meu bom dia, convido Jesus para estar conosco nesses momentos e espero que vocês possam, assim como eu aqui, a Estela,
nós possamos aproveitar muito esses momentos que não vão passar aqui. Como de hábito, toda terça-feira, 7h30 da manhã, estamos aqui hoje na semana de número 129 para realizar o chamado culto do Evangelho no Lar. Nosso objetivo aqui, você que está aí nos assistindo pela primeira vez, é sempre levar essa mensagem cristã à luz da doutrina espírita, para que todos que queiram aproveitá-la tenham a oportunidade de descobrir que doutrina espírita é Jesus puro. Não tem nenhum tipo de misticismo, nada, nenhum porém, nenhuma entrelinha encoberta, nada que seja, vamos dizer assim, oculto, que está ali meio escondido, não. Doutrina espírita é Jesus 100%. Até nós trazemos aqui essa imagem ao fundo aqui de mim aqui, que representa a figura de Jesus, para que saibamos sempre qual que é o nosso foco. O objetivo nosso de estar aqui é levar a mensagem cristã de uma forma clara, de vez em quando bem-humorada, descontraída, leve, de fácil entendimento. Não estamos aqui para qualquer outro tipo de objetivo. Não vamos pedir voto para vocês, não somos candidatos a nenhum cargo público ou algum cargo, sei lá, em uma USE por aí, não sei. Nosso objetivo realmente é levar essa mensagem, esclarecer mentes, libertar corações de amarras que até então eram fruto de uma ignorância de todos nós, não de vocês aí que estão me assistindo, mas uma ignorância coletiva. Nós ignoramos tantas coisas na vida, precisamos aprender tanta coisa. E isso é um bom sinal, é um sinal que nós sabemos que nós precisamos melhorar. Então, vamos juntos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, que está nos assistindo aqui através da Rede Amigo Espírita, seja muito bem-vindo. No canal também do nosso amigo Ale de Paula, você que está aí nos acompanhando nesses dois canais, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande para nós poder estar aqui mais uma semana com uma permissão divina que nós não podemos nem calcular. Para poder ter estado aqui, para poder nós estarmos aqui nesse momento, ocorreram incontáveis permissões, da qual nós não podemos mensurar de forma clara. A gente tem uma ideia vaga, mas aconteceram muitas coisas boas para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então eu digo aqui, em meu nome, em nome da Estela, é uma grande alegria mesmo estar aqui com vocês mais uma semana. Daqui a pouquinho a Estela está levando a Livinha aqui, a nossa filhinha, na escola. Daqui a pouco ela volta. Eu sigo aqui com essa abertura inicial, dando meu bom dia, meu abraço. Olha lá, a Estela tá com a Livinha uniformizada já, lá. Soninho danado. Oi, Lívia. Vai pra escolinha, Lívia? Lívia vai pra escolinha. Daqui a pouquinho ela tá aqui. Ela vai ali, logo é um pulo lá e outro pulo aqui. Então, eu vou junto aqui com o nosso bom dia. Eu quero saber se está todo mundo me ouvindo bem. Parece que sim, pelo que eu estou observando aqui no nosso programa que faz um monitoramento de áudio e vídeo. Parece que eu estou um pouco despenteado hoje, mas eu acho que vai ter que ficar assim mesmo. Não deu tempo de fazer um coque aqui hoje não, então eu vou ficar assim mesmo. Meu cabelo virtual aqui vai ficar descabelado assim mesmo. Você que tem uma mediunidade aí mais apurada deve estar vendo que eu tenho um bico de um moicano assim de mais ou menos 30 centímetros de altura. Mas brincadeiras à parte, eu quero dar inicialmente aqui um bom dia para tanta gente boa que eu estou vendo que está aqui nos acompanhando. E eu fico monitorando vocês aqui, viu? Ó, tô sabendo quem entrou, quem comentou, quem tá dando joinha ali, ó, coraçãozinho. Eu vou convidar então vocês, para quem tá hoje pela primeira vez, a gente tem o costume de convidar você para pegar o seu copinho com água, para ela ser fluidificada e colocar aí do lado. Então, se você quiser pegar, pode ir lá pegar que dá tempo. É só chegar, pega um copinho. Quem quiser pegar uma jarra também, melhor ainda. Vai tomando durante a semana. Põe a sua jarra com água para ser fluidificada. E é uma forma da espiritualidade, de a espiritualidade nos auxiliar. Eles nos recomendam, coloca um copo com água. Nós vamos fazer o possível, colocar ali elementos naquela água que nós não enxergamos a olho nu, mas que vão contribuir para a nossa saúde física. E como a física está ligada à espiritual, consequentemente você diminuindo as suas dores aí, os seus desconfortos físicos, vai sobrar aí uma reverberação positiva na tua mente, no teu espírito, né? Então aproveite aí, pega o seu copinho com água,
Se não quiser pegar agora, pode pegar daqui a pouquinho. Eu vou convidar então todos para a gente fazer a nossa prece de início, para então, enfim, darmos início a esse estudo de hoje, que está muito bacana, que eu vou apresentar para vocês dentro de instantes. Mas antes, vamos à nossa prece. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso mestre, amigo, que satisfação, mestre, poder estar aqui novamente por mais essa semana, reunido aqui com muitos irmãos nessa rede social que permite que nós alcancemos lares, alcancemos locais que as pessoas estão, às vezes até fazendo uma caminhada, às vezes só nos ouvindo. Quero te agradecer, Senhor Jesus, por nos permitir estar aqui mais uma semana, gozando de incontáveis benefícios, o nosso corpo físico, a nossa família, a nossa casa que nos dá abrigo. E quero, junto com esses irmãos, mestre, aproveitar esses momentos que vamos passar juntos aqui, reunidos em torno do Teu Evangelho, da Tua Boa Nova, transformar mentes, melhorar pensamentos, fazer com que todos nós, de alguma forma, possamos nos sentir estimulados a realizar essa transformação no nosso dia a dia, na nossa conduta, melhorando a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar as pessoas, melhorando a nossa convivência, a nossa compreensão diante das dificuldades até dos nossos irmãos e também das nossas dificuldades. Senhor Jesus, eu rogo a Tua divina bênção, rodeada pelos nossos benfeitores espirituais, que estão felizes, estão desejosos de, junto conosco, exercitarem nas nossas consciências as lições contidas na Boa Nova, no Evangelho, fazendo com que todos nós possamos nos ligar nessa grandiosa corrente, nesse abraço coletivo em torno dessas boas vibrações. Me sinto um pequeno elo de uma grande corrente, Senhor Jesus, da qual nós estamos aqui formando uma grande fortaleza moral, mental, desejando profundamente transformar aquele velho homem, aquele indivíduo ainda embrutecido que somos todos nós, carente ainda de muitas informações, mas que tem um grande desejo de melhorar, de acertar mais, de ser mais fraterno, mais gentil, mais caridoso, que todos nós possamos aproveitar muito, mestre, esses momentos que vamos aqui passar. Abençoe, mestre, todos aqueles que estão nos assistindo em qualquer canto do planeta, em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer ano. Que essa mensagem possa ecoar nos corações e ser finalizada nas ações sendo colocadas em prática, transformando o nosso planeta num pedacinho do céu, aqui mesmo, hoje mesmo. Na Tua bênção, Senhor Jesus, e a Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso agradecimento por nos permitir estar aqui mais uma vez, mais uma semana. Deus, nosso Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e que assim seja. Então você que está aqui nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Procure um local confortável aí para se sentar, ou para... Tem gente que está nos assistindo deitado ainda, está ali programando para levantar da cama. Então sinta-se à vontade e vamos juntos. Hoje, para dar início então ao nosso estudo aqui, a Estela separou um trecho aqui
desse livro aqui, ó, Respostas da Vida. Vocês já ouviram falar do Respostas da Vida? Eu diria que é um manual simples, porém muito profundo, com muitos ensinamentos valiosos para como a gente direcionar a nossa vida. E o André Luiz diz aqui, num trecho que eu vou ler aqui, o último capítulo do item, aliás, o último item do capítulo 26, que tem como título Doações Mínimas. Nós podemos fazer doações mínimas, né? Olha o que o André Luiz está nos recomendando, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Não menospreze o valor das mini doações. O seu concurso, supostamente insignificante, pode ser o ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. E agora então o nosso evangelho, que hoje ele é um pouquinho longo, é uma leitura um pouquinho extensa, porém igualmente profunda, igualmente valiosíssima no recado que quer nos passar. Então, o Evangelho hoje do Segundo Espiritismo, como eu mostro toda semana aqui, o livro que nós seguimos. Ah, esse aí, o Allan Kardec é o Jesus Cristo de vocês? Não. O Allan Kardec é apenas o indivíduo que fez essa compilação, que fez esse estudo, essa pesquisa científica. Allan Kardec era um cientista, não era um religioso. E ele lá na França, no século XIX, fez essa chamada codificação, ou seja, ele fez uma compilação, reuniu elementos que os espíritos superiores enviaram a mando de Jesus, para ser a chamada terceira revelação. Boa Nova sendo explicada de forma clara e objetiva, sem nenhum tipo de misticismo, sem nenhum tipo de parênteses que fugisse dessa lei de amor que Jesus veio nos ensinar. E hoje, então, dando sequência a esse estudo, estamos no capítulo 16. O capítulo se chama Servir a Deus e a Mamon. E vamos hoje, então, ler e estudar e observar os itens 14 e 15. O item 14 se chama Desprendimento dos Bens Terrenos, que foi ditado pelo espírito de Lacordaire em Constantina, na Argélia. Olha só, no ano de 1863. Vamos lá? Vocês observem aqui que a gente faz um monte de grifos, um monte de anotações, para depois a gente comentar com vocês aqui com mais cautela, com mais detalhamento. Vamos lá. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, há uma distância igual, e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, a santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer.
é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la, e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Esqueceis que, pela riqueza, fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, e que nesse momento reveste os vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir-vos da vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia e previdência aquilo que é simples cupidez e avareza, ou generosidade o que não passa de prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar a seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes, e o mais das vezes, uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja o seu único móvel. Será esse um motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhe dando uma lição de egoísmo que lhe endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, estais num grande erro, se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós. Ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para vós mesmos. Quando um homem trabalhou bastante, com o suor do seu rosto acumulou bens, costuma dizer que o dinheiro ganho, a gente sabe quanto custou. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem, confessando conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo as suas posses, e terá mais mérito do que outro que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem que recorda suas penas, seus esforços, se fizer egoísta, duro para com os pobres, será muito mais culpado que os outros. Porque quanto mais conhecemos por nós mesmos as dores ocultas da miséria, mais devemos interessar-nos pelo socorro aos outros. Infelizmente,
O homem de posses carrega sempre consigo outro sentimento, tão forte como o apego à fortuna. É o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico aturdir o infeliz que lhe pede assistência com a história dos seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo e terminar por dizer: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influiu em nada na sua fortuna. Somente a ele cabe o mérito. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a fortuna não é desapegar-se dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, como depositário dos bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los ou de confiscá-los para o seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas quase sempre uma forma de egoísmo. Aquele que joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede submissos desde logo, tendo fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti corajosamente ao abatimento, ao desespero, que paralisaria as vossas forças. Nunca vos esqueçais, quando Deus vos desferir um golpe, que ao lado da maior prova Ele coloca sempre uma consolação. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos deles. Quanto menos apreço damos a uma coisa, somos menos sensíveis à sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como uma criança que só vê o momento presente. O que se desprende é como o adulto, que conhece coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que atiremos fora o que possuímos, para nos tornarmos mendigos voluntários, porque então nos transformaríamos numa carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal os desprendimentos dos bens terrenos. É um egoísmo de outra espécie, porque equivale a fugir à responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna, quando Deus vô-la dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer ao administrá-la com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente, quando a recebemos, saber sacrificá-la, quando necessário, isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que diga, portanto, aquele que recebe o que o mundo chama uma boa fortuna: meu Deus, enviaste-me um novo encargo, dai-me a força de o desempenhar segundo a vossa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados, e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós,
pois não os recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Item 15 agora. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? Resposta deixada por São Luís, em Paris, no ano de 1860. O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. Vamos então ao comentário aqui da Estela, que acabou de chegar agora há pouquinho, e ela vai discorrer a relação a essa lição hoje tão longa e, porém, tão importante e valiosa para nós. Bom dia, Estela. Muito bom dia! Bom dia cheio de energia e paz para mim, para vocês aí em casa que estão tentando buscar uma melhoria íntima, buscar uma felicidade possível, não é, gente? Bom, tava aqui no cantinho, tô escutando a prece do Oceander, as saudações a todos, só dei o intervalo de entregar a Livinha na escola, que diga-se de passagem, é muito bom entregar uma criança quando ela entra feliz na escola, né? E escutando aqui a prece dele, a leitura longa, extensa, mas tão rica. E vai ser rica porque vamos utilizar esse tesouro dentro do nosso coração, tentando interpretar da melhor maneira possível uma porcentagem, né, desse ensinamento que é um ensinamento de vida eterna. É um ensinamento, um código de conduta moral, que assim como você estudou aquela cartilhinha de B com A é Bá, ela sempre vai estar na tua memória, porque você vai sempre precisar dessa construção, né? Então, mesmo que os espíritos evoluídos lá na frente, o evangelho não faz mais sentido para eles, é o beabá da vida deles, não é? E eu vou ler novamente um trechinho curto, né, de que Emmanuel deixou para nós aqui, que é: não menospreze, André Luiz, isso é a resposta da vida, né, André Luiz. Não menospreze o valor das mini doações. O seu concurso, supostamente insignificante, pode ser o ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação. Salvação de onde? Da sua vida, da minha vida, da nossa vida que está buscando se salvar dessas prisões que às vezes nos colocamos aqui na Terra. E não somos colocados, nós mergulhamos nelas. Quando o Oceander leu essa passagem, é a última, né? É a última desse... Eu acho que não. Sobre os bens terrenos, se eu não me engano, a gente terminou o capítulo. Muda depois para né? capítulo 17, semana que vem, Sede Perfeita. É o capítulo 17, Sede Perfeitos, na minha opinião, é o capítulo mais bonito, na minha opinião, do Evangelho. Se é que tem algum feio, né? Não. Só tem, na minha opinião, mais bonito. Bom, enfim, vamos adentrar ao Evangelho, que não sei se vocês percebem, em todos os momentos que passaram ali, desse capítulo, que está falando dos bens, da matéria, que os bens também são nossos talentos, mas esse em específico a gente tenha uma leve noção de que ele está falando realmente da matéria que você tem aí na sua casa, que você tem aí no seu bolso, que você se veste, dessa matéria palpável mesmo. Tem um momento do Evangelho, não sei se vocês prestaram atenção, o bacana é que eu tenho a minha interpretação, ou se tem a dele, você tem aí na sua casa, coloque nos comentários, por favor, que nós lemos. Me chamou a atenção no momento, desde a primeira vez que eu vi essa passagem, me chamou a atenção sobre a responsabilidade dos pais com os filhos, no sentido de que hoje
nós damos muito em excesso, né? Nós colocamos a vida deles de uma maneira que a gente pode colocar entre aspas. Vamos facilitar a vida dos nossos filhos. A gente pode facilitar na matéria, mas prejudicar na moral. E o que viemos buscar aqui não é a matéria, o que viemos buscar é moral. Mas a gente se encontra em uma dificuldade, porque a matéria, ela vem com uma onda muito grande que eu percebo aqui na minha casa. Não tem como eu fazer a Lara passar algumas situações que foram ricas em minha vida, de dar valor, por exemplo, em um sapato, porque eu só tinha só um para ir na escola e para passear e para ficar em casa, era aquele joguinho assim, ou às vezes só aquele sapatinho de missa antigo, que esses as nossos avós aí conheceram muito bem, né? Cuidavam, zelavam. Não tem como eu fazer isso com minha filha. Olha, dê valor nesse calçado teu, porque é uma abundância, né? Pelo menos nós aqui que estamos falando em rede social, a gente sabe que hoje, mesmo você que frequenta o brechó para comprar, é acessível. E quando a gente encontra as pessoas famosas ou de sucesso na vida, que obteram êxito nas suas conquistas aí da trajetória terrena, eles gostam muito de falar da dificuldade do passado, porque isso é um prêmio. Eu ultrapassei, eu venci esse obstáculo. Dificilmente você vai ver uma pessoa batendo no peito e dizendo, eu tive tudo na minha infância. Não, quando a pessoa diz que ela teve todas as facilidades, ela geralmente fala de cabeça baixa, porque isso não é vitória, isso não é conquista. Então a gente tem que prestar atenção, o Evangelho chamou atenção nossa nesse sentido hoje, dos excessos. E mais uma coisa, lembrando que as dificuldades nos fortalecem, só que às vezes eu não consigo passar essa dificuldade para os meus filhos, então eu tenho que ter cuidado só com o quê? Com os excessos. E muitas vezes não é ensinando com as palavras, é as nossas crianças nos observando. Por exemplo, o Evangelho traz o momento que um pai se justifica. Por que está trabalhando tanto e por que está amontoando tanto? Amontoando tanto tesouro. Por quê? Porque esse pai tem a justificativa que ele está deixando para os filhos. E o Evangelho faz um convite sutil, mas que às vezes entra na nossa alma. Ele pergunta assim, tem coragem de perguntar para você mesmo se você está amontoando para os seus filhos? Poxa, gente, vamos falar sério aí, né? Quando você adquire uma casa, é muito difícil a gente pensar assim, essa casa que eu estou entrando, nessas paredes, é para o meu filho. A gente sabe que não é. Mas uma casa é necessária, é digna de comemoração quando a gente entra dentro de um teto. Mas é só um convite à reflexão. Nós estamos fazendo para o conforto dos nossos filhos. Mas quando a gente fala de acúmulo já não é para os filhos. E se for, quando no livro dos Espíritos, a resposta de o que é felicidade? Tem uma medida possível de felicidade? Sim. Da matéria é a posse do necessário. Quer deixar o seu filho feliz? Dê o necessário. Se eu estou acumulando, é o excesso. E aí existem muitas provas na nossa vida dizendo que a gente tem que desmaterializar, desapegar. E teve uma dificuldade muito grande dos nossos avós. Eu vou fazer 40 anos. Então a gente pensa aí do século passado. Teve uma dificuldade muito grande deles entenderem isso. O Evangelho já nasceu naquela época. Mas a dificuldade era por quê? Porque eles tinham dificuldade material. E aí o que Deus faz para nós? Em ação pedagógica, como um educador lá em cima. Ele aplica provas. Diante de uma prova, o que uma criança faz? O que um adulto faz? Uma pessoa que está fazendo qualquer prova de autoescola, uma prova na faculdade, uma criança na primeira série faz a mesma coisa. Para e pensa. Quais são as provas da nossa vida mostrando que a gente tem que desmaterializar? Poxa, gente, vocês já ouviram falar de dengue? Já ouviu falar de dengue, Luciana? Quem nunca ouviu? Muito. Você já teve dengue? Não é culpa tua. Pode ser do vizinho, mas é uma consequência da prova que a gente está vivendo, que temos que desmaterializar, temos que desapegar. Vocês já viram aquelas casas dos vozinhos, ou até na nossa casa,
Ah, eu vou deixar esses pneus aí que o Sander trocou do carro, os pneus dianteiros, porque eles não estão tão ruins. Vai que eu preciso, né? Aí deixa o pneu ali. Ah, eu usei aquilo lá, não, eu não tô usando mais, mas vai que eu preciso. Aí aquilo faz 1 ano de aniversário, 2 anos, e nós estamos aqui na matéria para aprender a fazer circular. É bem utilizar. Vamos pegar os bens que tá aí na sua casa. Abre o guarda-roupa. Bem utilizo. Bem utilizo, pego essa peça de roupa. Ah, eu uso, gente. Poxa, vocês me veem aí, ó. Isso aqui, todo mês eu tô usando essa blusa aqui. Bem utilizo. Bem multiplico. Não, não tem jeito de multiplicar. Pode ser que eu compre outros ali. Bem sacrifico. Como eu sacrifico as coisas? Espera aí. Eu pego do meu guarda-roupa. Ixi, faz mais de ano que eu não uso, hein, esse ano. Não tá entrando às vezes, hein? Tá gordinha. Sacrifica. Mas é um sacrifício que o Evangelho trouxe aqui. Você vai pagar para Deus o que você está devendo. Eu estou dando, que eu sou muito generoso. Não, você está pagando a sua dívida. Então, nós temos que parar e pensar. A prova da dengue, né? A dengue tem várias provas. A dengue tem a prova do zelo com seus animaizinhos, por exemplo. Você fica colocando água naquela vasilha suja, imunda, ou não coloca água nesse calor. Eu e o Sander tem uma luta diária aqui para deixar a aguinha deles tranquila, porque o gato bebe junto com... Então, é uma vasilha grande, mas é uma vasilha que se você não encher em 2 períodos, ou em 1 período, pelo menos na sua casa, eles vão tomar água suja, né? A boquinha deles é suja. Então, é um zelo. Eu falei, peraí, Deus, eu vou pôr uma prova ali que vai matar um monte de coelho numa cacetada só. Vai ter que zelar dos bichinhos, gente. Você quer ter um animal de estimação? Se você não trocar água, vai dar dengue na vasilhinha dele. Se você tem planta na sua casa, mas você não está aguando direto, podando, prestando atenção, vai acumular água na vasilhinha, vai acontecer uma coisa, vai dar dengue. Então, são provas. Mas hoje, como a gente está falando da matéria, presta atenção. Onde dá dengue? Ah, dá dengue naquele negócio, aquele troço que você deixou lá atrás da sua casa, que você não usa, porque se você usasse, você ia ver que está acumulando água lá dentro. E aquele troço já era para rumo, toma caminho. Mas o que eu faço? Ai, vai que eu vou precisar, né? Se você fosse precisar, estaria guardadinho, limpinho dentro da sua casa. Se está no fundo da sua casa, está no seu quintal, é porque você não usa mais. Mas, e o sacrifício do bem sacrificar? Eu bem usei, bem multipliquei. É uma bacia que eu pintei as janelas aí eu fiquei, aquela bacia ficou suja, mas vai que eu vou precisar dela para pintar de novo, e aí eu deixei aquela bacia, vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquela bacia lá, sei lá para que usa aquilo. Aquele vasinho que trincou, que você usou bem, tinha lá uma plantinha, né, bonitinha, mas aí ele trincou. Aí eu não quero mais usar, mas eu também não quero sacrificar. Aí eu deixo lá no fundo. Aí o que vem a prova divina? Dengue. Não é não? Vamos prestar atenção, gente. A gente tem que bem utilizar, bem multiplicar. Faz alguma coisa com isso que você está usando bem, porque eu uso bastante, mas eu uso bem. Você usa a tua piscina? Eu uso. Você multiplica? Como que multiplica? Você convida alguém para ir junto? Para nadar lá, né? Para nadar na piscininha aí? Ah, não vai dar dengue na piscina. Será que a piscina dá dengue também? Oxe, piscina dá dengue no calor desse. Ah, judiação. Bom, vamos pagar os pobres então. Quem que é os pobres? Uma pessoa que tem qualquer coisa menos que você, intelecto. Hoje estamos falando de matéria. Ele está mais pobre nesse sentido, né? Não se sinta humilhado se um dia você receber uma coisa usada. Eu agradeço de monte. A Lívia recebe um monte de sapatinho, né? A Ana, amiga nossa, deu cada sapatinho fofo. A Vilma, né? Não, é muito bom, né? Eu sou pobre? Gente, eu tenho menos. É a Vilma, né, que dá essa isso, né? Vamos fazer circular, vamos aceitar também esse círculo. É isso que Deus quer da gente, né? Círculo, vamos entrar. Vamos fazer essa roda girar. Círculo, né? O mundo tá assim o tempo todo, senão vai vir a prova. E essas provas são chatas. Ah, é coisa do cão esse pernilongo aí. Deus me livre. Não é, gente. Não é. E o escorpião? Você viu onde dá escorpião? Que ele parece ser um bicho do capeta. Ele dá em acúmulo de material de construção parado.
Eu tenho amigos que a gente faz assistência, que ele implora 10 telhas. Ô, Estela, eu preciso de 10 telhas para cobrir o quarto da nenê. 10 telhas, 10 telhas. 10 telhas aí na sua casa, fazendo casinha para escorpião. Bicho do mal, viu? Bicho do mal esse escorpião. Não dá escorpião em casa que não tem onde ele morar. Ai, desculpa pegar pesado aí. Eu tenho uns pisos aqui no fundo de casa, sabia? Eu e o Cianer tá ameaçando de... Eu dou esses pisos, eu não dou... É uma caixa de piso. Porque às vezes quando quebra a gente quer repor. Mas aí então a gente presta atenção se tá fazendo a casinha de escorpião ou não tá. Ah, sabe o que é? Eu tenho a fiada de tijolo aqui em casa. Mas eu não tenho que construir aqui em casa. Ah, mas vai que usa. Usa onde esses tijolos? O escorpião usa? Não usa não? Bom, o Ciander vai abordar outro sentido do evangelho, porque ele tem vários, mas que sirva para minha vida, sirva para a sua. Deixa eu só pegar de novo o livro aqui do André Luiz, pra gente dar uma rememorada aqui. Olha só, gente. Não menospreze o valor das mini doações. Sabe o que são as mini doações? Às vezes um elogio que você dá para alguém, um elogio a um amigo, ou alguém que trabalha com você aí, que faz um cafezinho bem feito, alguém que está aí junto contigo nessa jornada da vida e que faz um gesto que aparentemente é pequeno, mas se você também fizer algo pequeno, que é entre aspas, eu deixo esse destaque aqui do pequeno, você pode às vezes salvar a vida de alguém que está pensando às vezes num suicídio, está com uma depressãozinha iniciando ali. Às vezes tem gente que pensa assim, poxa, ninguém reconhece nada do que eu faço. E se você for alguém que reconhece? Que tal começar a pensar nisso? E a partir de hoje, seguindo o conselho aqui do André Luiz, começar a fazer as mini doações. Doe um pouquinho de afeto, de fraternidade, de reconhecimento ao valor que as pessoas têm. Não precisa inventar nada, não. Não precisa dizer a elas assim, poxa, hein, Oceano, teu cabelo tá lindo hoje, hein? Adorei teu cabelo. Sem falsidade. Não precisa forçar a barra, né? Falciane. Sem falsidade, sem inventar coisa, né? Sem tentar descobrir cabelo em ovo. Ou cabelo na cabeça do Oceano, que também dá na mesma, né? Então não crie nada. Apenas reconheça o que já tem, né? Outro dia eu tava vendo o Alê de Paula, nosso amigo que é meu vizinho aqui. Se furar meu muro aqui, ó, reto aqui onde a gente tá aqui, se eu dar uma marretada aqui, cai dentro da sala do Alê, o tijolo lá. E o Alê teve lá em Birigui esse fim de semana, né? Junto com o nosso querido Sérgio, lá com a Inalda. Teve lá fazendo palestra, né? E eu escrevi assim pra ele, vai com Deus, mensageiro de Jesus. Aí eu fiquei pensando, depois ele mandou um alô, agradeceu e tal. E eu fiquei pensando, gente, eu não fiz mais do que reconhecer o que ele faz mesmo. Quer ir levar a mensagem de Jesus, quer ir levar o evangelho, levar o ensinamento espírita a tantas casas, e ele viaja muito, ele anda para tudo quanto é lugar. Esse tempo atrás ele esteve em São Paulo, quer dizer, anda às vezes 400 quilômetros. Então ele estuda, ele é esforçado, então não tem como a gente não observar isso e se a gente não fizer essas mini doações, às vezes a pessoa acaba desanimando, porque ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém dá valor àquilo. Então nós precisamos dar valor nas pessoas, assim como nós gostamos muito quando elas nos dão valor em algo que a gente faz também. Vamos exercitar isso? Dá para fazer hoje. É só olhar para o lado aí. Tem sempre alguém ao teu lado te servindo de alguma forma. Reconheça, diga isso para a pessoa. É o conselho que o André Luiz nos dá aqui no capítulo 26 desse livrinho aqui, ó, maravilhoso, Respostas da Vida. Você quer ter resposta de como viver a sua vida? Leia esse livro. Tente aplicar pelo menos 10% que está escrito aqui, que você vai ver que maravilha que vai ser. Bom, falando do Evangelho então, para ser aqui, para a gente sintetizar e não ser muito longo o nosso comentário, porque o nosso tempo aqui já está indo embora e o texto hoje foi realmente muito longo. Eu posso dizer para vocês que a lição hoje, basicamente, vem nos dizer a respeito do egoísmo, especialmente aquele egoísmo material, onde aqui diz o Evangelho, que eu até destaquei aqui, eu fiz aqui uma caneta fluorescente aqui que fez um destaque dizendo assim, que nós somos depositários dos bens de Deus e não proprietários. E o que a gente sente sempre, na maioria dos casos, não vou dizer sempre, nem todos, na maioria das vezes, nós nos sentimos proprietários das coisas. Nós adquirimos algum tipo de matéria, algum tipo de ganho financeiro, e nós não compreendemos que está sendo colocado em nossa mão um depósito. Vejam bem, quando alguém deposita algo para você,
Se é algo que você trabalhou, por exemplo, você fez um trabalho aí, e a pessoa falou, eu vou te pagar, então eu vou te depositar aí na sua conta. Tá, não, tudo bem, aí é um mérito seu, você ganhou, tudo bem. Agora, você imaginou um depósito de Deus, um depósito de quem nos criou, é muito mais abrangente e uma responsabilidade muito maior. Então, saber disso, ter essa informação de que somos depositários, não proprietários, tem que fazer alguma coisa mudar dentro da nossa cabeça. Não sei, nós precisamos mudar. Porque, eventualmente, nós estamos indo por caminhos equivocados. Estamos dando valor excessivo à cultura do acúmulo. E isso tem feito não só com que nós percamos a chance de auxiliar aqueles que não têm sequer o necessário. A gente pega, acumula um monte de supérfluo e deixa aqueles que estão ao nosso lado sem sequer o necessário. Não é só esse o problema. O problema é o culto ao egoísmo. O culto a aquela falsa desculpa de que eu estou sendo econômico, mas na verdade eu sou avarento, eu sou mão de vaca, eu sou mochiba. Esse é que é o problema maior. Porque assim, é a consciência nossa que um dia vai pesar, de que eu tinha recursos, mas não os utilizei de forma positiva. Estou com medo desse fio aqui, de pôr esse cabo em cima do cabo aqui. Esse cabo nosso aqui é sensível. Cabo da esperança. É o cabo da esperança aqui, que de vez em quando ele deixa a gente desesperançoso. Cai aqui o áudio aqui desse microfone aqui, por causa desse cabo USB aqui, que ele é muito sensível. Então, voltando aqui, o espírito de Lacordaire foi muito claro nessa lição, um pouco extensa, porém riquíssima de detalhes. Eu até te convido, para assim que a gente terminar aqui esse estudo hoje, pega o texto e lê ele inteiro. Capítulo 16, item 14. Servir a Deus e a Mamon é o nome do capítulo. O item 14 e o item 15. Ele discorre de maneira brilhante dessa necessidade que nós temos de descobrir que estamos aqui como fiéis depositários. Deus está apostando em nós. Nós até falamos disso nas outras semanas anteriores, aí, da chamada parábola dos talentos, onde Jesus veio nos dizer que recebemos um depósito divino em nossas mãos e temos que utilizar bem, temos que investir, fazer esse dinheiro, entre aspas, temos que fazer esse dinheiro render. E a gente não tem feito isso na maioria das vezes. É lógico que existem exceções, que são muitas até, mas na maioria dos casos estamos ainda muito cultuadores do egoísmo, da posse, da sensação de que aquilo vai ser sempre meu. E aqui Lacordaire, já em duas ocasiões aqui, ele diz que Deus dá, Deus tira, apenas com uma palavra. Basta uma palavra. Se for ordem divina, tudo que você tem pode desaparecer da noite para o dia. Você conhece gente aí que perdeu tudo? Você já ouviu falar de fortunas que se esvaíram? Você já ouviu falar de um milionário aqui no Brasil? Aliás, um bilionário. O indivíduo chegou a ter quase 30 bilhões de reais. Eu não tenho certeza se é reais ou dólares agora, mas enfim. O indivíduo chegou a ter 30 bilhões e hoje ele não tem nem 1% disso. Vocês já ouviram falar disso? Não precisa nem dizer o nome, que acho que todo mundo sabe quem é. Como que alguém, você pode pensar assim, mas como que alguém perde 30 bilhões? Porque não é dele. Porque você perder 30 mil reais é facinho. Compra um carro aí, bate ele e pronto. Acabou, perdeu, né? Ai, que dó. Desaparece. Ou alguém rouba ele. Agora perder 30 bilhões, você fala, não tem jeito. Não tem jeito de perder 30 bilhões. Tem, todo mundo sabe de quem é que eu tô falando. Tem Perde. Um monte de empresa. Perde. Empresas que eram trilionárias da noite pro dia. Essa fortuna vai embora. Você quer ver um caso? Eu acho que vou poder falar sobre isso aqui. Vocês observem a Vale, uma grande empresa bilionária, com todas essas tragédias aí lá, tanto de Brumadinho quanto lá de Mariana, né, alguns anos, acho que 2 anos atrás aí. Vocês imaginam o tanto de dinheiro que não foi perdido por conta, eu considero, isso é opinião minha aqui, tá, gente? Vocês me desculpem eu sair fora um pouco do evangelho e emitir uma opinião íntima aqui, por conta do egoísmo financeiro. Tipo, tô nem aí que tem gente morando debaixo de um lugar que pode ruir lá. Vamos tocando barco aí. Os filhos dele, né? Vamos pegar e fazer barragem mesmo de barro aqui. E se um dia der algum problema, a gente vê o que a gente faz. É a ganância. Deus deu a capacidade, mas deu também o discernimento para que houvesse então também a prudência.
E nesse caso, pelo que a gente percebe, não foi feito nada para que houvesse uma precaução do acidente. E aí vocês observem hoje que a moral, pelo menos, e o valor o valor material dessa empresa, que é bilionária, está caindo dia a dia. Aliás, caiu muito por conta de indenizações e rolos e mais rolos que vão se suceder aí. Tudo isso por quê? Por conta da ganância, de não utilizar o dinheiro para o bem do coletivo. O dinheiro fica sempre em volta de um grupo. São ali, vamos colocar assim, vou inventar um número aqui, 10 pessoas que estão lucrando muito com aquilo. Sendo que poderia então, toda essa fortuna, que é bilionária, não é milionária, não é bilionária, poderia ser revertida em benefício de tantas famílias. Poderia então ser construídas casas, serem construídas cidades que ficassem longe do alcance de um eventual rompimento de barragem. Poderia ou não poderia? Dinheiro tem para isso. Por que não fizeram? Ganância, egoísmo, despreocupação com o bem coletivo. E é isso que o Espírito Lacordaire vem nos alertar, que nós não façamos isso. Nós não somos aí nenhum milionário. Acho que não tem nenhum milionário me assistindo aí, tem? Eu acho que só o Ronaldo Ocala, só que é milionário, que eu fiquei sabendo que na conta dele está depositado 80 milhões de dólares semana passada. O Bertuga também. O Bertuga também. O Bertuga, o Carlão tá com Maserati lá na garagem, pagou 7 milhões de dólares, mas fora esse pessoal aí, que é brincadeira, lógico, eu acho que não tem nenhum milionário aqui entre nós, mas nós temos posse de alguma coisa. Como eu brinquei semana passada, você tem 10 reais aí na tua carteira? Eu falei, tenho. Dá pra você doar R$1, 2 aí, fazer alguma benfeitoria de vez em quando. Não precisa ser sempre não. Mas assim, o que nós precisamos descobrir é uma maneira da gente eliminar o egoísmo de nós. Essa lição que o Lacordaire quis dizer. Ele não quis dizer assim para que você viva na miséria. Ele bem disse aqui, não é para você virar mendigo não. Se você virar mendigo, você vai virar um peso para a sociedade. Você vai passar de ser um eventual aí desprendido material, sei lá o que a pessoa pode pensar, né, em estar fazendo isso. Você vai passar a virar um tormento aí para as pessoas. Elas vão ter que sustentar você. Não faça isso. Não caia na mendicância. Não caia na indigência. Não seja indigente, não se transforme em alguém irresponsável, mas também não seja alguém avarento, egoísta. Alguém que, como diz aqui também no texto, exacerba o seu orgulho, a sua sensação de superioridade. Mas sabe por quê? Sabe com quem você está falando? Você não sabe onde eu moro, o que eu tenho? Já viu gente falar isso? É de catar, né? E aí a gente descobre que num piscar de olhos você se vê desprendido do seu corpo físico, que nem ele te pertence, diz aqui o Evangelho. Nem o seu corpo te pertence. Sabe por quê? Toda essa matéria que você está utilizando aí, para se movimentar, para falar, para enxergar, isso aí vai virar terra um dia. Vai voltar para a terra. Então nem o seu corpo, nem os seus lindos olhos castanhos, ou negros, ou azuis, nada é teu. Nada disso vai ficar contigo. Uma hora você vai ter que devolver, porque você não é proprietário, você é depositário. A tua casa, quem vai estar morando na sua casa? Ou então nesse ambiente onde você está habitando aí, daqui 100 anos, quem vai estar morando aí? Não, mas eu tenho a escritura. Então, mas vai ser meus filhos, né? Bom, tomara que seja. Talvez vai ser seus filhos, seus netos, seus bisnetos, porém, o alerta pode ser que não também. Basta uma vontade divina para que isso não ocorra. Nós temos que pensar nisso, nessa fragilidade que a vida tem. Eu falei até 2 semanas atrás em relação ao Boechat, né, aquele jornalista muito reconhecido no Brasil, que eu particularmente gostava demais do Boechat, gosto, né, do Boechat. Você vê, você está aqui agora, daqui 10 minutos você não está mais. Nós precisamos parar para pensar nisso. Não é ser pessimista, sabe? Não é ser muito sensacionalista. Não é ser alguém que, poxa, mas também você só pensa em coisa ruim. E fala, não é nada disso, é pensar na realidade da vida. Você tem que estar preparado para partir a qualquer momento. Pode ser que seja hoje. Pode ser que seja amanhã. Pode ser que seja semana que vem. Pode ser que seja daqui 70 anos. Não sabemos. Mas você tem que estar preparado todos os dias. E essa preparação se dá com essa consciência tranquila. Com essa sensação de que você fez o que você pôde com os recursos que te foram depositados. Para finalizar, eu gostei aqui muito da resposta do São Luís, o Espírito São Luís.
que fala que você pode transmitir sim a sua fortuna, a sua herança. Porém, saiba que conservar a fortuna na linha de sua descendência é impotente. Às vezes você não vai conseguir conservar. Às vezes seus descendentes não vão conseguir conservar isso. Então, meus amigos, para finalizar aqui a nossa reflexão, que volto a dizer aqui, eu convido você para depois dar uma lida nela de novo, que ela é muito rica. Não se apeguem somente no nosso comentário aqui, que é muito pequeno, muito curto, porque o nosso tempo aqui é curto. Dá para você estudar só esses itens 14 e 15 aqui. Dá para fazer um estudo assim, mas bem profundo mesmo. Leia de novo, reflita na sua casa, sabe? Se possível, leia amanhã novamente. Você vai ver como que essa lição nos faz entender claramente que nós precisamos diminuir o nosso egoísmo. Tudo isso que está sendo focado aqui, como disse o benfeitor Emmanuel, o maior entrave para o nosso desenvolvimento espiritual é o egoísmo. E aqui essa lição vem falar apenas da questão material, mas a matéria é só um detalhe. A matéria não vai fazer muita diferença não. O problema é o que você pode deixar aí fazer abrigo dentro do teu coração. Esse que é o problema maior. O problema é você colocar essa chaga de egoísmo dentro de si mesmo, de se achar superior porque você tem posses, de se achar melhor que alguém porque teu carro é mais bonito e mais novo do que da maioria das pessoas com quem você convive. Esse que é o problema. Vamos pensar nisso? A gente poderia falar aqui mais 1 hora sobre isso, né? Mas não dá tempo. Nosso tempo aqui já foi, já 8h41. Como o estudo é longo, então nós vamos convidar aqui. Vou convidar a Estela para fazer aqui a nossa oração final. E daqui a pouquinho nós vamos dar um abraço em vocês que estão aqui nos assistindo. Tá bom? Espero que vocês estejam em paz aí e que tenham aproveitado pelo menos alguma informação que nós tentamos esmiuçar aqui. Vamos à nossa prece. Se você quiser colocar um copinho de água para fluidificar, Luciander tem um restinho. Ao longo do Evangelho, a espiritualidade amiga vai trabalhando do jeito que eles têm que trabalhar, que a gente às vezes conhece 1% de tudo que acontece ao nosso redor no mundo invisível, por meio das obras de André Luiz, né? Dos estudos edificantes que a gente tem por aí, mas tem muita coisa que a gente não tem noção do que acontece, principalmente quando buscamos esse tipo de estudo da alma, o que acontece dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Vamos então para a oração, pessoal? Mestre amado Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos com amigos, com meu marido, meu companheiro, aqui no meu lar, de maneira confortável, estudando as suas palavras. As palavras de um professor amigo, de um irmão, de realmente um mestre que veio há tanto tempo deixar para nós, que nós ainda crianças, pequeninas, estamos tentando entender essa cartilha. Mestre amado, que nosso coração possa se aquecer, que possamos ser um pouco mais sensíveis para entender a presença dos guerreiros amigos do bem que se encontram em nosso lar nesse momento. Que possamos escutá-los ao longo do dia, do nosso anjo de guarda, as suas mensagens, seus conselhos, para que possamos, mestre, abraçar todo momento de conquista de valores, que possamos nos deparar dia a dia, que eles estão misturados no meio das provas e das alegrias. Pois sim, mestre, estamos entendendo que as aquisições de valores morais que viemos buscar, estão no dia a dia, no cotidiano, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, no trajeto, de todos os trajetos que eu faço, dentro da casa religiosa que eu frequento. Sim, mestre amado, estamos entendendo que esses valores estão escondidos e queremos encontrá-los. Aqueça o nosso coração, mestre, a nossa mente, que possamos ser mais abertos para entender tudo isso, utilizar suas palavras e assim ser mais feliz. Abençoe o lar de todos aqui presentes, com muita luz, muita energia e muita vontade de viver.
Abençoe as pessoas que passam pela nossa mente nesse momento, que estão enfermas da alma ou do corpo. Que todos que estão enfermos possam buscar chaves para abrir esse baú de segredo que existe dentro da própria consciência. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, nosso Pai, por esse mundo que Ele deixou para nós, que vamos entendendo a cada dia cuidar melhor deles e dos companheiros ao nosso redor. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Água. Vamos tomar água. Só um recadinho me veio à mente aqui enquanto a Estela estava fazendo oração para poder falar para vocês. Não liga não. Não liga não que caseiro. A casa aqui já viu. Estamos em casa, tem cachorro, tem gato, tem papagaio, tem periquito, tem capivara. Não, capivara só tem na represa. Ó, um negocinho que veio para falar para vocês aqui é que nós estamos agora chegando na semana de carnaval. Então esse fim de semana começa o carnaval, que é a festa mais tradicional aqui do Brasil, do povo brasileiro. E muitos de nós, muitas pessoas não ligam muito para carnaval, não vão em festa nenhuma, mas nós viajamos, nós saímos de nossas casas e vamos aí visitar parentes, e vamos às vezes, sei lá, um rio, um litoral, uma piscina, um clube, um hotel, sei lá o que. Então, eu peço para vocês cuidado na rodovia, não beba se for dirigir, cuidado com as crianças, não tira o olho das crianças não. Crianças pode se afogar, pode se machucar, pode cair num buraco, sabe? Então, fica de olho, porque na época de carnaval as energias ficam um pouco mais densas, vamos dizer assim. Sem entrar muito em detalhes em relação a esse tipo de informação, porque nós não temos tempo para isso, mas eu peço para vocês aí, sabe? Cautela, sabe? Ah, pode se divertir no carnaval? Pode sim, deve. Se divirta, aproveite bastante. Se você gosta da festa mesmo de carnaval, divirta-se, não tem nada de errado nisso. O problema são os excessos. Não cometa excessos. Não estrague o seu organismo físico. Tenha cautela com a sua família. Cuide daqueles que são caros para você. Tá bom? Era esse recadinho que eu queria dar só. E junto com a nossa despedida aqui, deixo meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam até agora aqui. Semana que vem estaremos aqui novamente com muita alegria, com muita satisfação. Obrigado de coração mesmo.